Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? O professor Pablo na área para mais uma aula desse concurso que você vai prestar, que é o concurso da Guarda Civil da cidade de Manaus. Você que está estudando, está antenado nas dicas do canal, tivemos a nossa primeira aula de Geografia de Manaus, Climatologia. Tá? Estamos na nossa segunda aula, que é a parte de Hidrografia. Hoje, gravando num ambiente diferente. A gente vai gravar, eu não estou no estúdio onde eu sempre gravo, lá em Boa Vista, Roraima. Tá? Hoje eu estou aqui na minha terra, estou no Amazonas, mais precisamente em Iranduba, e para ser mais exato, num sítio, no sítio dos meus pais aqui na minha terra, matando a saudade e curtindo esse restante de férias, porém trabalhando. Tá? Claro que, apesar do curso presencial ter dado um time de 3 semanas, mais ou menos, e vamos já retornar, tá? O curso online não para. O curso online direto, e a parte boa é que eu posso gravar de onde eu estiver. Eu só preciso de um fundo. Na verdade, eu ia gravar até com um fundo voltado para a floresta ali, mas optei por esse fundo. Tá? E vamos lá. Galera, você que não é inscrito no canal ainda, porra, se inscreve, dá essa força, curte esse vídeo, dá o teu like aí, porque isso ajuda pra caramba, tá certo? Conteúdo de qualidade, conteúdo 0800 para você. Tá? Hoje, trazendo 10 questões para que nós possamos resolver e te deixar um pouco mais próximo desse certame, de tentar tirar as dúvidas que ainda te perseguem, beleza? Hoje eu vou gravar 10 questões, vou resolver 10 questões com vocês. Agora, claro, essa aula completa ela consta com 20 ou 25 questões resolvidas, mais o PDF. Se tu tiver interesse, deixa no comentário, entre em contato comigo pela rede social que apareceu logo no início do vídeo, deixa eu colocar para você aqui, tá certo? Por essas, por essas redes sociais você me encontra, tranquilidade, deixa eu voltar. E, pessoal, vai fazer esse concurso, tem dificuldade em geografia e história, tá? Manda mensagem que a gente vai estar sempre aqui para tentar te ajudar no que for. Beleza? Tranquilidade, agora sem mais conversa, sem mais enrolação, vamos resolver as nossas 10 questões de geografia e história de Manaus. Hoje, basicamente, geografia. E eu tô num sítio, então é a coisa mais comum que vocês ouvirem o barulho dos passarinhos aí, beleza? Geralmente em casa, lá em Boa Vista, eu gravo no estúdio, é bem mais tranquilo. Hoje vai aparecer aí um barulho de passarinho de vez em quando. Por quê? Porra, se eu virar a câmera e vocês olharem a paisagem que eu tô, porra, é de encher os olhos aí. Beleza? Então, galera, vamos lá, vamos seguir, vamos para a aula. Meu aluno, vamos de primeira questão. Acompanha comigo. Senhores, primeira questão, questão de 2018, Banca Educa, caiu na Prefeitura de Patos, na Paraíba. Vamos lá. A Bacia Amazônica é uma das bacias hidrográficas do Brasil, considerada a maior do país e do mundo. Recebe esse nome posto que o rio mais importante da bacia é o Rio Amazonas, que nasce nos Andes peruanos. Ele é originado pela confluência dos rios Solimões e do Rio Negro. Sobre a bacia hidrográfica amazônica, sobre a bacia amazônica, é correto afirmar que, exceto, meu aluno, muito cuidado com esse exceto aqui. Tá? Nesse início, só no enunciado, eu já quero que você saiba de duas informações. O que é, Pablo, o Rio Amazonas? O Rio Amazonas, meu aluno, ele é formado pela confluência do rio Solimões, que é o nome que ele recebe assim que ele entra em território brasileiro, e quando encontra com as águas do seu principal afluente, o Rio Negro, tá? Ele passa a ser chamado de Amazonas. Então nós temos aí, quando esse rio entra em território brasileiro, ele é chamado de Rio Solimões. Ao encontrar com as águas do seu principal afluente, do seu principal tributário, que é o Rio Negro, ele passa então a ser chamado de Rio Amazonas. Então vamos lá, meu aluno. A questão é tranquila. Ele quer que você marque a errada, então vamos lá. Letra A. A bacia amazônica possui 7 milhões de quilômetros quadrados de extensão, aproximadamente, no qual cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados estão no território brasileiro, que corresponde a 42,1%
a 42% do território nacional. Além do Brasil, ela abrange diversos países da América Latina. Aí fala que ela abrange Peru, correto, Bolívia, correto, Colômbia, ok, Equador, ok, Venezuela, ok, Guiana, ok, e Suriname, ok. Então, senhores, essa questão, essa letra, essa afirmativa A está correta. Beleza? Redondinha, redondinha. Letra B. Está localizado em grande parte no norte do país e uma porção do centro-oeste. Perfeito, galera. Parte dessa bacia abrange ali o centro-oeste, mais precisamente no estado do Mato Grosso. Vamos lá. Nos estados do Amazonas, ok. Pará, ok. Amapá, ok. Acre também. Roraima, ok. Rondônia também. E olha quem apareceu, Mato Grosso. Já que essa bacia abrange parte da porção centro-oeste. Então, essa letra B, meu aluno, está redonda. Perfeita, perfeita, perfeita. Letra C. Por ser a maior bacia hidrográfica do Brasil, perfeita. Gente, atenta. Maior bacia hidrográfica, não só do Brasil, como do mundo. A bacia amazônica possui grande importância ambiental, uma vez que detém uma das maiores quantidades de água doce do planeta. Meu aluno, perfeita. Questão redonda, dizendo, afirmando, inclusive, que é a maior bacia hidrográfica do Brasil e do mundo. Perfeito. Meu aluno, letra D. O rio Amazonas é o rio mais extenso do mundo. Senhores, rio Amazonas, rio mais extenso do mundo. Perfeito. Com cerca de 7 mil quilômetros de extensão. E o segundo maior em volume de água. Segundo, não. Meu aluno, ele é o maior em extensão e o maior em volume de água. Se ele quer que você marque a alternativa correta, meu aluno, a alternativa a ser marcada é a letra D. Tranquilidade? Beleza? Senhores, então, achei o nosso gabarito. Deixa eu voltar aqui com você. E estou de volta. Então, meu aluno, atenta comigo. Quando você vai fazer uma prova de um concurso, onde vai te cobrar conhecimentos de geografia de Manaus, o rio Amazonas, ele passa pela frente da cidade. Na verdade, entra como Solimões, encontra com as águas do Rio Negro e passa então a ser chamado de Amazonas. Inclusive, o encontro das águas fica ali na frente do Porto da Ceasa. Geralmente, quem faz a travessia, tá, quem faz a travessia de Manaus indo pegar a continuação ali no Careiro, tá? Pegando ali quem vai seguir pela BR-319, diga-se de passagem, passa pelo Encontro das Águas, inclusive um excelente ponto turístico. Muita gente vem de fora, de vários lugares do Brasil e do mundo, prestigiar esse ponto turístico. Beleza? Então, senhores, algumas curiosidades sobre o Rio Amazonas. Entra no Brasil como o Rio Solimões, encontra com as águas do Rio Negro, seu principal afluente, seu principal tributário, passa a ser chamado de Rio Amazonas. É o maior rio do mundo em extensão e em volume de água. Há tempos atrás tinha discussão, qual era maior e qual tinha mais água, Rio Negro ou Rio Solimões, Amazonas, né? Ou Rio Nilo. Senhores, medições mais precisas, mais modernas, lá do início dos anos 2000, bateram um martelo e colocaram o Rio Amazonas como o maior em extensão e em volume de água. A questão começa dizendo que ele é o maior em extensão, perfeito, mas peca ao dizer que ele é o segundo maior em volume de água. Isso está errado. Tranquilidade? Beleza? Deu para entender, meu aluno? Com certeza. Bom, então já deixa teu like, deixa o teu gostei para alavancar. Gente, outra coisa, a internet aqui no sítio ela oscila muito, então essa aula está sendo gravada e eu vou postar mais tarde, beleza? Então, deixa no comentário a tua dúvida, eu mesmo respondo as dúvidas, apesar de ter alguém que vai ler e mandar as perguntas para mim, eu mesmo faço questão de responder, seja aqui, seja no Instagram, beleza? Manda a tua pergunta, não guarda dúvida, tranquilidade? Beleza? Então vamos lá, meu aluno, bora voltar. Atenta comigo, rapidão. Vamos ter. Aí, colocamos letra B como gabarito e tá aí, senhores. Nesse caso mesmo, realmente. Tá? Rio Amazonas,
o mais extenso do mundo, e o segundo, esse segundo aqui, matou a questão. Pronto. Meu aluno, segunda questão, questão da Sebrasp. Atenta comigo, caiu no concurso do ICMBio. A respeito de solos e da hidrografia da bacia amazônica, julgue os itens a seguir, da hidrologia, na verdade, né, que é basicamente o foco da nossa aula de hoje, ou seja, a bacia amazônica, já que você vai fazer o concurso da GCM. Atenta comigo. Embora se localize em sua totalidade no território brasileiro, a bacia hidrográfica do Amazonas, a mais extensa rede hidrográfica do globo terrestre, perfeito, é considerada a bacia hidrográfica internacional, formada por um eixo fluvial de primeira ordem, que é o Rio Amazonas, e as bacias hidrográficas individuais que afluem para esse rio principal. Meu aluno, nesse caso, se você tivesse resolver essa questão, se uma alternativa como essa é uma questão, tá, de certo ou errado, mas se fosse uma alternativa, tivesse no teu concurso público, você, sendo sincero, marcaria o quê? Tá? Meu aluno, essa questão, só para deixar claro, ela está errada. Por quê? Ele começa falando assim, embora se localize, meu aluno, em sua totalidade no território brasileiro, esse em sua totalidade matou. Beleza? Como vocês sabem, eu já resolvi na questão anterior, tá? A bacia amazônica ela está em maior parte dessa bacia se encontra em território brasileiro, mas ela também se distribui por outros países que fazem fronteira com o Brasil. Tá? Nós vimos em alternativas mais cedo. Então, meu aluno, nesse caso, essa questão, pelo fato de colocar que a totalidade da bacia amazônica se encontra em território brasileiro, essa questão está errada. E está aí o nosso gabarito. Ou seja, esse em sua totalidade matou a questão. Tranquilidade, meu aluno? Então, vamos voltar aqui. Cuidado, meu aluno. Se a questão colocar para você que a maior parte da bacia amazônica se encontra em território brasileiro, pode marcar. Perfeito. Mas ela não é totalmente brasileira. Daí, uma boa. Eu sei que não vai cair no teu concurso, porque você vai fazer uma questão, você vai fazer um concurso, vai fazer um certame que é específico de Manaus. Ele vai cobrar um pouco sobre a bacia amazônica, porque Manaus está inserida na bacia amazônica, mas se fosse, por exemplo, uma questão a nível nacional, de geografia do Brasil, e perguntasse qual é a maior bacia totalmente brasileira? Bacia do Tocantins-Araguaia. Maior bacia brasileira? Bacia amazônica. Mas ela está totalmente no Brasil? Não. Então, qual é a maior bacia totalmente brasileira? Bacia do Tocantins-Araguaia. Tranquilidade? Deu para entender isso aí, meu aluno? Espero que sim. Eu sei que você está entendendo. Você é meu aluno. E se está com dúvida, deixa a tua pergunta no comentário. Beleza? Show de bola. Então vamos lá, meu aluno. Vamos voltar, porque ainda temos mais questões para resolver. Senhores, terceira questão, questão da banca IBFC, uma banca que está cobrando muito, uma banca que está realizando vários certames pelo Brasil. Essa aqui caiu na Secretaria de Educação de Roraima. A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, com uma drenagem de 5,8 milhões de quilômetros quadrados, sendo 3,9 milhões no Brasil. Observa que a maior parte dessa bacia se encontra no território brasileiro. Abrange os estados brasileiros do Amazonas, Pará, Amapá, Acre, Roraima, Rondônia e Mato Grosso. Vimos agora há pouco na questão de número 1. Isso aí. Como é atravessado pela linha do Equador, o Rio Amazonas apresenta afluentes nos dois hemisférios. Perfeito. Rio Amazonas, tá? Apresenta afluentes, tá? Nos dois hemisférios. Perfeito. Entre os rios abaixo, identifique aqueles que pertencem à bacia amazônica. Rio Madeira pertence, meu aluno, correto. Rio Negro, claro, é o principal tributário. Tá? Inclusive, quando as águas do Rio Solimões se encontram com as águas do Rio Negro, nós temos a formação do Rio Amazonas. Tá? Nós temos aí o Rio Purus, perfeito. Rio Juruá, perfeito. E ele coloca aqui, Rio Paraíba do Sul. Esse aqui não. Este aqui não pertence. Aqui, senhores, o Rio Paraíba do Sul fica no sudeste brasileiro, inclusive é o principal rio, tá, do estado do Rio de Janeiro. Tá? Não sei se é o principal, mas ele tem uma relevância gigantesca.
tá bom? Então, nesse caso, meu aluno, ele quer que você assinale a alternativa correta, tá? Apenas então, quais pertencem? 1, 2, 3 e 4. 2, 3, 4 e 5 não. 1, 2, 3 e 4. Pronto, o gabarito é 1, 2, 3 e 4. Isso, correto. Ele coloca aqui, tá, perfeito. Então, só não 5, na verdade. Né? Então, vamos lá, meu aluno. Gabarito, letra B. Apenas o 1, Rio Madeira, o 2, o Rio Negro, o 3, o Rio Purus, e o 4, o Rio Juruá, pertencem à bacia amazônica. Beleza? Nesse caso, meu aluno, gabarito, letra B de bola. Tranquilidade? Então, meu aluno, vamos seguir. Beleza? Deixa eu voltar aqui rapidão. Meu aluno, quando se fala em rios da bacia amazônica, eu sei que você vai fazer um concurso, tá? Que é da Guarda Civil de Manaus. Uma dica que eu te dou: é mais provável que seja perguntado para você em relação a rios, ou sobre o Rio Amazonas, tá? Ou sobre o Rio Negro, ou sobre o Rio Solimões, que antes de virar Rio Amazonas, quando encontra com as águas do Rio Negro, é chamado de Solimões. Esses outros rios, numa questão a nível de Estado, né, se fosse uma prova da Polícia Militar, que já abrange o Estado do Amazonas, poderiam ser cobrados, mas é mais comum que sejam cobrados, tá? Na parte de hidrografia, ou Rio Amazonas ou Rio Negro, porque são rios que passam na frente da cidade. Tá? E se a questão quiser aprofundar um pouco mais, ela vai falar da hidrografia da própria cidade de Manaus, tá? Que é uma cidade entrecortada por igarapés. Inclusive, isso já caiu em provas de vestibulares locais. Tá? Vestibulares locais aqui das universidades, tá? Como o EAA, Universidade do Estado do Amazonas, como da UFAM, Universidade Federal do Amazonas. Tá? Então, Manaus é uma cidade entrecortada por igarapés, então a hidrografia da cidade está cheia de pequenos cursos d'água, que nós chamamos de igarapé. Tá? E se falar sobre rio de grande porte, ou é Rio Amazonas ou é Rio Negro. Tá? Se falar um Rio Solimões aí, porque é antes dele encontrar com as águas do Rio Negro. Tranquilidade? Deu para entender isso aí? Então vamos seguir. Meu aluno, atenta comigo agora para essa. Eu vou para a questão de número 4. Então, meu aluno, atenta comigo rapidão. Muito bem, meu aluno. Então, vamos para a quarta questão. Questão fala sobre a Amazônia Legal. Atenta comigo. Constantemente veiculam notícias sobre o desmatamento e queimadas que ocorrem na região amazônica. O conceito Amazônia Legal foi criado no Brasil em 1966 e se refere à região localizada na grande bacia do Rio Amazonas, a maior bacia hidrográfica do planeta, com 25 mil quilômetros de rios navegáveis. A área abrange, além do Brasil, outros 5 países. Meu aluno, deixa eu retornar, que tem muita informação só nesse enunciado. Meu aluno, para início de conversa, tá? Eu quero que você entenda. O que é a Amazônia Legal? A Amazônia Legal, ela é uma área, tá, que abrange toda a região norte, mas abrange também outros estados além da região norte. Quando eu estou no curso presencial, e eu estou explicando sobre a Amazônia Legal, eu tenho o seguinte macejo para os meus alunos do presencial. Eu falo assim, ó, cara, algumas questões são maliciosas e elas pedem para que você. Algumas são maliciosas, outras não. Outras são mais simples. Elas querem que você apenas marque a alternativa correspondente aos estados que pertencem à, à Amazônia Legal. Nesse caso, quais são, Pablo? Ah, se você quer aprender isso de maneira simples,
pensa da seguinte forma: todos os estados da região norte, mais o Mato Grosso e o Maranhão. Beleza? Todos da região norte, mais o Mato Grosso e o Maranhão. Tranquilidade? É a forma mais simples de você entender isso aí. O Maranhão, não é todo o Maranhão que pertence à Amazônia Legal. Algumas questões vão ser mais chatinhas e vão dizer assim, a parte oeste do Maranhão, que é o correto. Tá? Então, entender dessa forma. Mas nessa questão, ela quer que você ela fala sobre a Amazônia Legal para tentar te distrair, como uma cortina de fumaça, e tu já sabe agora quais são os estados que pertencem à Amazônia Legal, mas ela quer pegar os países, tá, por onde eu encontro também a bacia hidrográfica amazônica. Então, bora voltar para a questão. Nesse caso, meu aluno, nós vamos ter, tá, na letra A, Bolívia, ok. Colômbia, ok. Equador, ok. Venezuela, ok. Argentina, não. Opa. Deixa eu. Pronto, acabei fazendo besteira aqui. Pronto, agora sim. Pronto. Então, senhores, Argentina, não. Argentina não cabe. Beleza? Letra B, Peru, ok. Bolívia, ok. Equador, ok. Uruguai, não. Uruguai está lá no sul da América do Sul, junto com a Argentina. Colômbia, ok. Bolívia, ok. Peru, ok. Equador, ok. Chile, não. Tá? Chile já é banhado ali pelo Oceano Atlântico, está bem distante. Peru, ok. Bolívia, ok. Equador, ok. Colômbia, ok. Venezuela. Então, meus alunos, quarta questão, gabarito, letra E. Pronto, nosso gabarito. Tranquilidade? Show de bola? Vamos para a quinta questão. Atenta comigo. Com relação aos aspectos geográficos do Brasil, analise as assertivas e assinale a alternativa que corresponde às principais bacias hidrográficas brasileiras. Essa questão, meu aluno, eu deveria ter adaptado, tá? Eu deveria ter adaptado. Por quê? Porque você vai fazer um concurso da GCM Manaus. Então, o que te interessa aqui? A bacia amazônica. Inclusive, é a principal bacia hidrográfica brasileira. Mas a bacia do Prata ou Platina também pertence, do São Francisco também, Tocantins, Araguaia, inclusive a... Opa, fazendo besteira aqui. Deixa eu apagar. A bacia do Tocantins, Araguaia, ela é a maior totalmente brasileira. Beleza? É só uma curiosidade. Então, senhores, todas essas alternativas estão corretas. Mas nesse caso, você que vai fazer o concurso da GCM, a que te interessa é a bacia amazônica. Tranquilidade? Mas, de modo geral, gabarito letra B, todas estão corretas e seguiremos, então, para outra, para a próxima questão, que é a questão número 6. Mas deixa eu voltar aqui rapidão. Tá? Então, meu aluno, você vai fazer um concurso que abrange os conhecimentos sobre a cidade de Manaus. A bacia que te interessa é a bacia amazônica. Os rios que mais te interessam, Rio Negro, Rio Amazonas, que é o principal, e o Rio Negro, que é o seu principal afluente. Tranquilidade? E se a questão, mais uma vez, for um pouco mais específica, te cobrar conhecimentos específicos mesmo, ela vai falar dos igarapés que intercortam a cidade de Manaus. Tranquilidade? Beleza? Tá? Eu vou dar uma aula só sobre igarapés, que não vai ser nessa aula, que eu estou só resolvendo questões. Beleza? Para a galera da minha turma particular, eu estou colocando uma aula só sobre igarapés. Não vai estar dentro dessa aula aqui, mas provavelmente eu disponibilize no canal as questões, claro. Vou tirar algumas questões do material completo para resolver com vocês também. Tranquilidade? Então vamos lá. Então, meu aluno, vamos seguir.
Nós vamos agora para a sexta questão, questão de 2021, questão recente. Bacia hidrográfica é área ou região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. E, galera, nesse trecho aqui, eu tenho a definição de bacia hidrográfica. Pablo, o que é uma bacia hidrográfica? É uma área ou região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. Perfeito. É a porção do espaço em que as águas das chuvas das montanhas subterrâneas ou de outros rios escoam em direção a um determinado curso d'água, abastecendo, senhores, em direção a um determinado curso d'água, que nesse caso é um rio principal. Quando eu falo em bacia amazônica, qual é o principal rio? Rio Amazonas, que é o principal rio da bacia. Beleza? Uma das principais bacias hidrográficas do Brasil é a bacia amazônica. Diga-se de passagem, que deve ser até a principal, né, gente? Os rios de uma bacia podem receber classificações quanto ao relevo, pós, recarga, regime. Senhores, quando eu falo em relevo da bacia amazônica, senhores, a bacia amazônica, tá? Ela é uma bacia de planície, tranquilidade. Só pelo fato de você saber que o relevo da bacia amazônica, o relevo predominante, é um relevo de planície, você já elimina a letra B e já elimina a letra D. Vamos lá, que até os passarinhos estão respondendo aí. Beleza? Foz. Pablo, o que é a foz de um rio? A foz, meu aluno, é onde o rio deságua. Beleza? Então, a foz de um rio é onde ocorre, onde ele deságua. No caso do rio Amazonas, ele vai desaguar entre o Pará e o Amapá. Beleza? Então, senhores, e existem vários tipos de foz. Não é o foco dessa aula, tá? Mas existe foz do tipo estuário, foz do tipo delta e foz do tipo mista. A foz do rio Amazonas é uma foz do tipo mista. Só em saber que a foz do rio Amazonas é uma foz do tipo mista e a letra C fala que é estuário, eu já tenho o meu gabarito. Gabarito letra A, rio de planície, foz do tipo mista. Recarga, a recarga é mista. Por quê, Pablo? Porque o rio Amazonas recebe tanto água da chuva, quanto recebe também lá no seu início, na Cordilheira dos Andes, água resultante do processo de degelo. Ou seja, as geleiras andinas, elas vão derreter e formar o rio Amazonas no seu início. Tá? E perene. Pablo, o que seria um rio perene? Um rio que não seca. Para finalizar e tornar isso mais simples. Então, meu aluno, gabarito, letra A, sem medo de errar. Tranquilidade? Deixa eu voltar aqui. Tá? Então, meu aluno, agora eu quero que tu atente para um detalhe. O rio Amazonas, ele é um rio de planície. Só que os seus afluentes, os seus tributários, afluente ou tributário dando mesmo, eles vêm de áreas de planalto. Tanto que a bacia amazônica é a bacia que apresenta o maior potencial hidrelétrico do Brasil. É pouco aproveitado, mas é o maior potencial. Se aproveitarem, é a que mais tem potência para gerar energia. Esse potencial não está no rio principal. Esse potencial está nos rios tributários, nos afluentes, porque eles vêm de áreas de planalto. Mas o rio Amazonas é um rio de planície. Tranquilidade? Foz. Existem 3 tipos de foz. Foz do tipo estuário, foz do tipo delta, e quando tem um estuário e um delta, que é o caso do rio Amazonas, a foz é mista.
Beleza? Em relação à recarga, os rios da bacia amazônica, dos rios do Brasil, dependem muito da água da chuva. Muito, 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 muito. Só que o Rio Amazonas, ele é um rio de alimentação, já apareceu em prova, inclusive, um rio que apresenta um regime de alimentação complexo, ou seja, uma alimentação mista, como apareceu nessa questão. Ele depende tanto da água da chuva quanto do degelo andino. As geleiras lá vão derreter e vão formar o Rio Amazonas no seu início. Por isso que ele apresenta uma dupla alimentação. Água do gelo, o derretimento das geleiras e a água da chuva. Tranquilidade? Deu para entender isso aí? Show de bola. Vamos lá. Ah, tá. E faltou aqui. Rio perene. Senhores, existem rios intermitentes, rios que secam durante o período da estiagem, que é o período de menos chuva, e rios perenes. Os rios da bacia amazônica são perenes, ou seja, eu estou gravando essa aula dia 10/1 de 2024. Dia 10/1. Nós passamos ano passado pela maior seca da história. Meu aluno, os rios ficaram um filete d'água, mas não secaram totalmente. Ou seja, rios perenes. Beleza? Vamos lá. Atenta comigo. Questão de número 7. Com relação à bacia hidrográfica do Rio Amazonas, assinale V para verdadeiro e F para falso. Meu aluno, primeira afirmativa. A navegabilidade da bacia amazônica se deve ao fato de a maioria de seus rios ter cursos em áreas de topografia suave, ou seja, pequenos desníveis. Sim, meu aluno. Quando se fala em bacia amazônica, nós vamos ter um predomínio de rios de planície. Então, essa primeira é verdadeira. Segunda, a hidrovia do rio Mamoré faz parte da bacia amazônica e se estende da cidade de Porto Velho, Rondônia, até o porto de Itacoatiara, Amazonas. Meu aluno, esse hidrovia do rio Mamoré matou a questão. Aqui seria a hidrovia do Madeira, do rio Madeira. Então, senhores, essa sétima está errada. Beleza? Inclusive, grande parte da soja escoa por essa hidrovia. Próxima. A hidrovia do Rio Madeira é uma das mais importantes vias de escoamento da produção de soja. Perfeito. Do Brasil Central. Como a cultivada no norte do estado de Mato Grosso, por exemplo. Senhores, é o que eu acabei de comentar agora sim. Só que em cima ele fala hidrovia do Mamoré e a hidrovia do Madeira. Então, senhores, sabendo que a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, a terceira é verdadeira, o que nos cabe marcar gabarito letra D. Tranquilidade? Deixa eu voltar aqui com vocês. Pronto. Então, meu aluno, muito cuidado. Falou em hidrovia na região amazônica que escoa boa parte da soja, é a hidrovia do Madeira, irmão, que vai chegar até o porto de Itacoatiara. É uma questão que pode ser que sim, pode ser que não. É importante para a economia local, mas melhor sobrar do que faltar. Essa informação tu já vai guardando a mais aí. Beleza? Vamos lá. Ainda temos questões. Meu aluno, aí gabarito letra D. Questão 8ª. Atenta comigo. Analise as afirmativas abaixo sobre o Rio Amazonas. Esse rio é importante para você que vai fazer a GCM. Primeiro, sua bacia hidrográfica abrange 7 países da América do Sul: Brasil, Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, Venezuela e Chile. Chile nós já falamos que não, em alternativa, em questões anteriores. Então, essa primeira está errada. Sabendo que a primeira está errada, eu já elimino letra A, letra B e letra B. Beleza? Segunda, quando chega ao Brasil, recebe o nome de Solimões. Perfeito, comentei agora há pouco. Entrou no Brasil, o nome é Solimões. Ao encontrar com as águas do Rio Negro, aí sim ele passa a ser chamado de Rio Amazonas. Essa segunda está perfeita, redonda. Sabendo que a segunda está correta, eu já elimino a letra E. Então, meu aluno, ou é 2 ou é de 3, ou é 2 e 4. Essa 3 vai ser o nosso critério de desempate.
É considerado o segundo rio mais extenso do mundo. Opa, esse segundo aqui matou. Já conversei com você. O rio Amazonas ele é o maior em extensão e em volume de água. Se eu sei que a 3 está errado, meu aluno, a 4 só pode estar certo, senão não teríamos alternativa. Mas por descargo de consciência, vamos lá. Deságua no Oceano Atlântico, perfeito, localizado entre os estados do Pará e Amapá. Comentei na questão anterior. Então, meu aluno, 2 e 4, gabarito, letra D. Tranquilidade? Meu aluno, atenta comigo, deixa eu voltar aqui. Mais uma vez, Rio Amazonas, que é um rio que tem grande chance de cair na tua prova, ele é um rio que não é só o mais extenso do mundo, mas também é o maior em volume de água. Mais uma vez, existia uma dúvida até o início dos anos 2000 sobre qual era o rio mais volumoso, maior e mais volumoso. Rio Amazonas ganhou tanto como o rio mais extenso, quanto como o rio mais volumoso. Tranquilidade? Beleza? Deu para entender? Porra, show de bola. Vamos lá. Ainda tem questão para ser resolvida. Gabarito letra D, questão de número 9. Assinale a alternativa que não apresenta um rio da região amazônica. Aí, galera, porra, tu tem que saber os rios da região, irmão. Tá? Tu tem que saber os rios da região. Galera, Rio Solimões não é o nome do rio Amazonas quando ele entra no território brasileiro? Então, a letra D está errada. Ou, desculpa, está certa, porque ele quer que você marque errado. Porque Rio Solimões tem. O Rio Negro não é o principal afluente do Rio Solimões, que juntos formam o Rio Amazonas? Sim. Tua dúvida vai ser Rio Xingu e Rio Paraupeba. Galera, Rio Xingu, ele é um dos principais afluentes. Inclusive, nele está a usina de Belo Monte, que fica no Pará. Então, faz parte da bacia amazônica. Galera, nesse caso, o Rio Paraupeba é a alternativa a ser marcada. Beleza? Então, meu aluno, gabarito, letra C de casa. E para finalizar, questão de número 10. Tá? Quanto ao Rio Amazonas, o mais longo do mundo, é correto afirmar. É chamado de Solimões até 100 quilômetros depois de Manaus. Meu aluno, até 100 quilômetros depois de Manaus? Deixa quieto. Senhores, corta o estado do Pará no sentido oeste-leste. Galera, vamos tentar fazer o mapa do Brasil aqui. Pronto. O Rio Amazonas, ele nasce nos Andes e passa pelo Amazonas e chega, passa aqui de Manaus, está mais ou menos aqui, Belém está mais ou menos aqui. Senhores, imagina que isso aqui seja, deixa eu mudar aqui a cor da caneta, botar aqui um cinza. Imagina que isso aqui seja o território paraense. Pronto. Isso seja o território paraense. Vou voltar para o vermelho. Meu aluno, ele corta o estado do Pará no sentido, ele não corre nesse sentido, ele não começa em oeste e vai em direção a leste? Perfeito. Possuindo em sua foz a maior ilha flúvio-marítima do mundo. Senhores, essa ilha flúvio-marítima, esse cara está falando da ilha de Marajó. Beleza? Onde Reginaldo Rossi fazia suas composições e tomava muita cachaça. Então, senhores, a letra B, ao meu ver, é a correta. Letra C, é navegável apenas da Foz até Manaus, apesar de largo e profundo em vários trechos. Não, gente, ele é navegável toda a sua extensão. Nasce em terras altas bolivianas, onde é chamado de Maranhão. Não. Meu aluno, a letra A, o erro dessa letra A é que ele é chamado de Solimões até 100 quilômetros depois de Manaus. Senhores, ele é chamado de Solimões, esquece esse 100, esquece esse depois. Ele é chamado de Solimões, deixa eu apagar logo isso aqui, antes
de chegar a Manaus, porque quando ele chega em Manaus, ele encontra com as águas do Rio Negro, e passa a ser chamado de Rio Amazonas. Então, meu aluno, errado a letra A, gabarito, letra B. Tranquilidade? Galera, vou ficando por aqui. Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Senhores, encerro por aqui essa aula, beleza? Espero que os senhores tenham entendido. Tá? Eu acho que são 20 ou 25 questões, escolhi 10 para trabalhar com vocês aqui. Beleza? Claro que eu vou resolver outras 10 junto com material em PDF para a minha turma. Se tu tiver interesse, manda uma mensagem. Né? Coloquei à disposição de vocês aí as minhas redes sociais, beleza? Seja no Instagram, seja no Telegram, manda uma mensagem se tu tiver interesse, tu vai fazer esse concurso. Que, claro, não tem como trabalhar todo esse material aqui, porque é um material mais extenso, mas se tu tiver interesse, manda uma mensagem. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Senhores, é com grande satisfação que eu transmito essa aula para vocês hoje, mais uma vez. Diferente daquilo que a gente está acostumado a gravar no estúdio, direitinho, gravo em casa, lá em Roraima, tá? Hoje eu estou aqui no Amazonas, inclusive, estou aqui de férias e estou gravando num sítio. Hoje vocês ouviram muito barulho de passarinho cantando, porque estou na área externa do sítio aqui gravando essa aula, aproveitando a luz do dia e transmitindo conhecimento para vocês. De férias, mas o curso online nunca para. Beleza? Então, senhores, com muita satisfação eu me despeço e até uma próxima. Valeu!